deixo para o próximo relato aqui, que é este. Minha infância assombrada. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Tenho 30 anos e moro no interior de Minas. Adoro o canal e ouço sempre os relatos. Amo o Sete Além Day. Primeiramente, tenho que lhe contar que sou médium e o sobrenatural está sempre presente na minha vida. Tenho relatos sobre aparições, seres demoníacos, OVNIs, doppelganger, enfim, de tudo um pouco. Mas nesse relato específico, vou contar sobre uma casa que morei quando criança. Morávamos de aluguel, casa após a morte da minha avó. Nessa época, tinha por volta de 5 anos. Alugamos uma casa que tinha uma energia horrível. Sempre tive medo dessa casa. Me sentia vigiada, não me sentia em paz e não gostava de ficar sozinha lá. À noite, eu sempre escutava barulhos de arrumação na casa, como se alguém estivesse lavando louça, varrendo, passando pano no chão. E de manhã, sempre perguntava para minha mãe por que ela estava arrumando a casa de madrugada. E ela sempre respondia que ninguém tinha arrumado a casa à noite, ou que talvez eu tivesse sonhado. O tempo foi passando e os barulhos só pioravam, mas só eu escutava. E como criança, ninguém acreditava em mim. Ana, à noite eu sentia alguém deitar na minha cama. Meu Deus. Sentia sua respiração do meu lado. O colchão afundava. Mas sempre falavam que não era nada, era a minha imaginação. Falar, então vai lá dormir com a minha imaginação, porque eu vou dormir aqui junto com vocês, que eu não quero saber, não. Bom, judiação. Ai, que medo, gente do céu. Bom, quando eu entrava no banheiro, tinha algo que sempre arranhava as minhas costas com unhas gigantes. No banheiro. Minha situação era desesperadora, eu imagino, credo. Eu via vultos e às vezes aqueles fantasmas tentavam falar coisas para mim. Eu tapava os ouvidos com as mãos e gritava. Tínhamos um cachorro que do nada começava a olhar para um canto da parede e latir. Bom, o tempo passou e esses eventos só pioravam, mas nessa época eu já estava com uns 14 anos. E eu vi um ser demoníaco, todo de cor marrom e olhos vermelhos, no teto. Eu só gritei. Quando eu gritei, a parte do teto que eu vi essa coisa simplesmente caiu. Um pedaço do teto caiu por causa dessa coisa. Nisso, passando, nisso, eu engravidei cedo. Eu tive a minha filha com 16 anos e sempre via um homem de certa idade, cabelos brancos e com chapéu de fazendeiro, do lado do berço da bebê. Ela chorava muito e às vezes esse vulto jogava as coisas dela no chão. Ana, é impossível um bebê de 15 dias jogar o seu cortinado no chão, ok? Jogar o seu travesseiro no chão. 15 dias a criança não rola, não faz nada, ela não tem força, ela só mexe os bracinhos e chora. Bom, ela não tinha essa habilidade, não tinha habilidade motora para isso. Teve uma certa noite que eu tive uma sensação horrível, que me gelava a espinha. E nisso meu cachorro saiu gritando, como se algo o tivesse chutado. A minha bebê começou a vomitar na mesma hora e eu simplesmente perdi os sentidos. Eu desmaiei e só lembro de acordar com meu pai me acudindo e aí eu comecei a rezar para isso acabar. Teve um dia, para minha felicidade, que o meu tio veio passar uns dias com a nossa família. Não falei nada do que eu via para ele, pois eu sabia que não iam acreditar em mim. Colocamos um colchão no chão da sala para ele dormir e fomos deitar. Ana, no meio da noite, meu tio começou a gritar pedindo socorro, gritando que viu demônios e fantasma. Viu demônios e o fantasma de um homem andando pela casa. Eu, num impulso, gritei, tá vendo? Eu disse que eu não estava doida. Eu avisei. Agora vocês acreditam? Meu tio passou o resto da noite dormindo dentro do carro, na porta de casa. No dia seguinte, foi embora e nunca mais voltou. Bom, assim que esse fato aconteceu, mudamos de casa, para minha alegria e paz.
Algum tempo depois, conversando com a dona dessa casa, ela deixou escapar que seu pai havia morrido na casa e que ele não foi uma pessoa muito boa. Perguntei a ela se ele usava chapéu de fazendeiro e ela perguntou como eu sabia. Nada falei, mas deve ser ele que eu via. Depois que nós mudamos, continuei com a minha mediunidade, mas não presenciei tanta coisa assim, exceto pela vez que fui alvo de magia negra, mas isso vai ficar para um outro relato. Obrigada por ler o meu relato, beijos para você, Ana, para o Matheus e para os rampirinhos. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada, um beijo para você. Ai, gente, imagina que difícil, né? Uma criança presenciando tudo isso e ninguém acreditando. Minha irmã viu a minha guardiã e fiel amiga. Oi, Ana, me chamo fulana, já mandei um relato. Não foi lido, porque acho que coloquei informações que você não poderia falar. Provavelmente sim. Mas nesse eu vou consertar esse erro e usar apenas eu mesma como personagem principal do relato. Bom, vamos lá. Isso ocorreu em 2016. Eu tinha 16 anos. Naquela época eu era muito baladeira e rebelde. Típica adolescente, né? Mas também já fazia parte de um terreiro de umbanda, como relatei no primeiro relato. Já faz anos que sou umbandista. Tudo aconteceu ao voltar de uma festa, em um clube aqui da minha cidade, onde eu sempre ia com 2 amigos meus. Este clube era bem animado e tinha vários caras gatos, e esses, quando me viam, ficavam loucos. Novinha, sem juízo e a fim de curtir. Imagina aí. Eu não era santa não, Ana, mas não fazia nada demais também. Além de dançar e atiçar os homens a noite inteira. Ai, olha lá, viu, camarada? É só ilusão. Logo naquele tempo, eu estava descobrindo as minhas entidades. E uma em específico eu sempre amei e amo até hoje, que é a guardiã citada no título. Guardiã e fiel amiga. Que é a guardiã citada no título. Ela é uma entidade de luz que me protegeu e protege até hoje. Pombagira das almas. Enfim, voltando de uma dessas noitadas com esses amigos, andando na rua, nós 3, indo para minha casa, cruza com a gente um gato preto. Ana, a rua estava deserta e fria. Quando eu vi o gato, eu disse: Dona Pombagira está aqui com a gente, e meus 2 amigos começaram a rir, dizendo que eu era louca. Andamos mais um pouco e quando chegamos na esquina da minha casa, ouvimos uma gargalhada feminina que vinha de trás da gente, como se aquela mulher estivesse atrás de nós. Os meus 2 amigos arregalaram os olhos e começaram a correr para minha casa. Eu continuei andando e quando cheguei na calçada de encontro a eles, eu apenas disse: eu avisei. Segunda parte. Eles estavam aterrorizados e então eu chamei a minha irmã para abrir a porta para a gente entrar. Ana, eu preciso explicar isso. A minha irmã é médium. Ela vê, ouve e conversa com espíritos desde criança. E quando ela abriu a porta, voltou para o quarto dela, mas da porta do quarto dela, ela ficou observando a gente entrar. Fomos dormir e tudo normal. No outro dia de manhã, no café, ela perguntou para mim e para os meninos: quem era aquela moça que chegou com vocês? Até eu me espantei. Os 2 ficaram sem reação e eu respondi: era minha mãe. Eu disse a eles e eles duvidaram. Aí um dos meus amigos perguntou incrédulo ainda: mas que moça? Só tinha nós 3, a única moça era sua irmã. E ela disse: não, tinha uma moça de vestido vermelho e cabelos longos, uma morena muito bonita. Ela entrou com vocês, eu vi. E foi aí que eles perceberam que eu não estava mentindo e nunca mais duvidaram de mim ou da proteção dela. Esse foi o meu relato. Ana, desculpa o tamanho, mas eu sou do tipo que fala muito e espero que não tenha nenhum problema em contar esse como aconteceu com o outro. Não precisa ter receio em falar o nome da entidade, pois pessoas do Brasil inteiro trabalham com ela por ser uma mulher de luz. Mas caso não possa, não precisa.
O importante é o aprendizado que tirarão disso. Nunca duvidem das forças das entidades, elas estão até onde você não imagina estar. Beijos, Ana, sucesso, sou fã há vários anos, acho que uns 3 ou 4. Adoro você, o Matheus, sucesso na Horror Expo, que Deus ilumine vocês e seu trabalho. Muito obrigada, um beijo pra você. Olha só, e realmente era em forma de gato, por isso que eu falo esses gatos no cemitério, será que não é entidade, alguma coisa assim? Gatos são muito misteriosos, gente. E se eu fosse aparecer, eu ia aparecer em forma de... Na verdade, eu queria aparecer em forma de pantera, assim, ó. Grande, sabe? Mas aí assustar as pessoas, né? Não é normal ser uma pantera, um tigre, essas coisas no meio da rua. Um lobo branco. Um gato preto. Aí a gente aparece como gato, né? Pra não assustar as pessoas. É mais fácil você ver um gatinho, um cachorrinho na rua do que se de repente você vê a pantera sai correndo. Meu Deus, eu vou morrer. Não é? Então tem que aparecer mesmo como as coisas mais brandas. Pra estar por ali. Mas por que tem que estar em forma de bicho? Não pode estar invisível apenas. Não é que tem que estar. Porque às vezes se manifestam em forma de algum bicho. Só para ter uma presença física ali, para às vezes você se sentir seguro. Não sei. Que legal. Gatinhos, ó, tô falando os gatinhos. Bom, cirurgia espiritual é meu paciente. Eu vou furar a fila aqui porque eu tava nesse assunto e de repente chegou um relato sobre isso. Vamos ler. Boa noite, Ana. Saúde e paz a todos vocês. Hoje mais um relato. Esse é antigo, mas foi comprovado por mim, com exames médicos e a clínica do paciente. Sou cardiologista e por muito tempo em que trabalhei com convênios e tinha meu consultório, eu tive um paciente muito fiel, que me acompanhou e acompanha até hoje. É muito interessante, pois o mesmo apresentou um quadro inicial de endocardite infecciosa, onde a sua hospitalização durou por 2 meses, com inúmeras complicações. E lá pelo ano de 1999, 2000... com inúmeras complicações lá pelo ano de 99 e 2000. Depois, foi submetido a uma troca valvar mitral. No passar dos anos, apresentou 2 AVCs, hemorragia digestiva alta, um infarto, enfim. Quem vê cara não vê coração, literalmente. É um homem forte, robusto, até de boa aparência, que se tornou um espírita atuante, frequentando casas espíritas e é muito conhecedor da doutrina. Bom, ele é muito engraçado e sempre me diz que ao desencarnar ele me visitará, pois gosta muito de mim e que só confia no meu diagnóstico. Claro que digo que eu agradeço a confiança em mim depositada e digo-lhe sempre que dispenso a sua visita pós-desencarnação. Não precisa visitar, não. Vai em paz. Não é? Misericórdia. Bom, mas voltando ao fato em questão, há aproximadamente uns 5 anos, esse paciente me descobriu trabalhando em um posto de saúde e lá foi ele, com um monte de exames em mãos. Disse-me que ficou internado, que não conseguia andar nem uns 50 metros, que quase desmaiava. Achei estranho, olhei seus exames, achei uma coisa diferente e pedi para fazerem um novo eletrocardiograma, ali mesmo, no postinho. Ao ver o novo eletrocardiograma, pude verificar que ele havia reinfartado. Na hora, o Fulanovski ficou possesso. Como, doutora? Eu estive internado no hospital de um convênio aqui, visto por vários cardiologistas e nenhum me disse isso. Inclusive, eu tô indo ao doutor Beltrano e ele garante que eu não tive infarto. E eu retruquei. Eu falei, olha, Fulanovski, se isso não for infarto, então eu não sei o que é. Eu vou lhe pedir um cateterismo e ali nós comprovaremos. Se eu
seu ecocardio está muito alterado, a sua função ventricular esquerda muito comprometida e o seu eletrocardiograma mostrando uma área inativa enorme. Façamos os exames. Bom, não ganhava nada dele, pois como sempre, ultimamente o atendia nos postos de saúde, mesmo ele possuindo um convênio. Foi necessário também que os exames fossem autorizados, o que demorava um pouco. Passado um mês, eis que Fulanovski aparece com um calhamaço de papéis, assustado e me pedindo que o ajudasse. Fulanovski me contou que ao realizar o cateterismo, cateterismo é isso? Foi necessário uma angioplastia, o que foi que demorou para trazer os exames, é isso? Para trazê-los. Conforme lhe dissera, Fulanovski sofrera um infarto extenso com um grande comprometimento do ventrículo esquerdo e uma posterior presença de um aneurisma de ponta do mesmo. Isso ocasionou uma área arritmogênica, com necessidade de implante de um CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável. Ou seja, eu acho que uma parte do coração não funcionava mais, não tinha movimento, e o coração precisa fazer isso. E aquela parte não movimenta, então prejudica o funcionamento, porque aquela parte infartou, perdeu a sua irrigação, e aí não funciona. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. E aí, esse cardiodesfibrilador implantável é um dispositivo que vai artificialmente fazer aquele pedaço se mexer, fazer o seu trabalho. É isso? Não sei, eu tô deduzindo aqui, gente, eu não sei. Só para tentar explicar melhor. Depois você me corrija aí. Bom, se ele não colocasse isso, poderia ter morte súbita. O procedimento foi feito, mas o estrago estava lá, não podendo mais ser resolvido. As arritmias seriam resolvidas, porém o quadro de cansaço, astenia, fraqueza, dor precordial, enfim, todos os sintomas que se acompanham de uma miocardiopatia, severa, lá estariam. Nunca seriam resolvidos, a não ser que tivesse uma vida muito, muito limitada. Fulanovski não se conformava. É relativamente novo, vivaz, inteligente. Para ele, foi uma sentença de morte em vida. Passado alguns meses, já medicado e profundamente agradecido a mim, eis que Fulanovski surge novamente. Em suas mãos, um novo calhamaço de exames. Estava muito feliz e logo foi dizendo: doutora, a senhora sabe que não ia sossegar, né? Então, um milagre aconteceu. Eu olhei meio desconfiada e disse: o que você aprontou? Eu não deixei de tomar não deixou de tomar os medicamentos, não, né? Ele abriu um largo sorriso e me disse: doutora, eu nunca mais precisarei de remédios. Olhe os exames. Eu olhei todos e não acreditei. Vi novamente e esses não eram os exames do Fulanovski. Impossível. Comparei todos com os antigos e realmente algo de muito impressionante acontecera. Fulanovski, segundo o que me contara, foi submetido a uma cirurgia espiritual em um centro aqui da nossa cidade, onde fez tudo o que mandaram. Disse que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes o operou. Refere que sentiu tudo, mas sem dor. Ele foi operado no próprio centro espírita. Ele ficou 12 horas lá em repouso. Saiu sentindo-se muito bem. Disse que a melhora foi instantânea. No outro dia, já abandonou alguns remédios por conta própria. Olhei seus exames. Ana, eu não acreditei. Parecia de outro paciente. Nunca poderiam ter regredido. Nunca poderiam ter regredido a um coração normal. Esse exame nunca poderia ter regredido a ponto de ele ter um coração normal novamente, né? Comprovado por um novo
cateterismo que eu solicitei. Isso foi comprovado por um novo cateterismo. É cateterismo? Cateterismo que eu solicitei. Bom, embora as lesões arteriais lá estivessem, anatomicamente o coração dele era outro, sem sombra de dúvidas. Eu realmente precisei reduzir alguns medicamentos. Não fazia mais sentido e nem eram eficazes, pois a patologia para a qual eram necessários não mais existia. Pense que seu coração antigo assemelhava-se a uma bexiga de gás, cheia de água, disforme. Agora ele possui um órgão praticamente novo, como uma bexiga que se acabou de encher. Fiquei muito confusa. Eu achei que os exames não eram dele, mas ele disse para eu não duvidar, pois mais do que nunca eles sabiam que eu sabia. Foi o que ele me disse. A sua recuperação foi ótima. Perguntei o que sentiu. E ele me disse que embora sentisse cortar e mexer em seu coração, ele estava muito calmo e logo pegou no sono. Como ele sempre acreditou na espiritualidade maior, não sentiu medo algum. Hoje ele é um homem muito forte, trabalhador de um grande centro aqui da nossa cidade. Não falta uma reunião, lê bastante e embora tenhamos divergências políticas, né? E até eu já briguei com ele por isso, já imagino. É uma boa pessoa, sem muito estudo, mas empenhado no seu aprimoramento espiritual. Dou-lhe muitos conselhos, pois é meio paquerador, sabe? Galanteador, e ele me escuta bastante. Ele me diz que é muito grato. Ele me diz que muito grato se tornou em sua vida e que sempre me seguirá, pois em mim confia. Eu fiquei até emocionada quando escutei isso, pois somos exemplos vivos da ação divina, médicos, né? E eu muito o incentivei a ler sobre a doutrina espírita no começo de sua doença, lá pelos idos de 1999, quando o vi pela primeira vez no hospital. E ele sempre diz que se assustou ao me ver, pois eu sempre fui bonita e firme. E firme? E ele ficou muito impressionado com a minha presença. Bom, hoje agradeço a Deus essa bênção. A espiritualidade está sempre ajudando, até mesmo curando os nossos pacientes. Eu sou humilde o suficiente para entender isso. Obrigada, meu Deus. Beijos com muito carinho. Um beijo para você, obrigada. Então, nossa, essas coisas existem, gente. Olha que legal. Que legal. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Que é este daqui, a garotinha do bully. Vamos ver o que é? Fiquei curiosa com o título. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana e venho aqui contar mais um relato para vocês da minha mãe. Vou relatar como se fosse ela. Os nomes estão trocados. Obrigada. Bem, meu nome é fulana, tenho atualmente 47 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Na época que aconteceu essa história, eu tinha 7 anos e vivia com os meus pais em um assentamento no interior do Ceará. Estávamos em frente à nossa pequena casa de pau a pique. Estava eu, meu irmão, que tinha 5 anos, e minha mãe. Os nomes estão trocados. Estava eu, meu irmão Landim, que tinha 5 anos, e minha mãe, Maria. Minha mãe acendeu uma fogueira e se sentou em frente dela, né, da fogueira, enquanto eu e o Landim ficamos brincando alguns metros mais à frente. Naquela época ainda não havia energia elétrica, só havia a luz da fogueira, que de onde estávamos era o mesmo que nada, e também a luz da lua. Enquanto brincávamos, houve uma coisa que chamou a nossa atenção. Ao lado de onde a gente brincava havia um barranco de areia, e em cima desse barranco havia uma garotinha.
Ela aparentava ter mais ou menos a mesma idade que o Landim. É isso? E ela olhava pra gente sorrindo. Tinha cabelos loiros trançados em 2 tranças, usava roupas antigas, de época. Lembro também que ela segurava em uma das mãos um bule de porcelana e na outra segurava uma xícara. Sabíamos que aquela cena era muito estranha, porque a gente conseguia ver através dela. Ela era meio transparente. Mas eu e o Landim achávamos aquilo muito curioso e começamos a brincar. O Landim ficava em frente à menina, pegava a areia e jogava na garotinha. E eu ficava ao lado vendo a areia atravessar. E depois trocava, eu jogava a areia e ele olhava a areia atravessar. Eu sei que passamos horas brincando disso e a garota continuava lá, parada e sorrindo. Até que ficamos cansados e com sono e entramos em casa para dormir. E aí, depois que se passou ali uns 5 minutos que nós já havíamos entrado e escutado minha mãe gritar. Então, depois que se passou uns 5 minutos que havíamos entrado, escutamos minha mãe gritando lá de fora, desesperada. Aí ela entrou em casa correndo, fechando a porta e as janelas o mais rápido que podia. Eu e o Landim nos entreolhamos sem entender nada. No outro dia, perguntamos à minha mãe o que tinha acontecido, mas ela não respondeu. Eu fui crescendo e sempre que tocávamos no assunto, eu sempre questionava minha mãe a respeito disso, mas ela nunca me respondeu. Ela dizia que não se lembrava. Mas eu sabia que ela estava mentindo. Minha mãe faleceu e nunca obtive respostas do que aconteceu aquela noite. O que será que ela viu? Foi a garota do bully? Se não foi, o que poderia ter sido? Bom, Ana, esse foi o relato da minha mãe. Espero que tenha sido interessante. Obrigada por ter lido e até um próximo relato meu. Bye! Um beijo pra você, obrigada. Então a menina ficou o quê? Um tempão lá, só parada, segurando um bule numa mão, uma xícara em outra. Uma menina com vestes antigas e transparente. Aí vocês ficavam jogando areia no fantasma e o fantasma lá sendo atravessado pela areia. Será que era uma impressão também? Porque a menina não se mexia, mas ela se mexia. Tipo, ela ficava só no mesmo lugar, pelo menos virava a cabeça, mudava um pouco o sorriso. Ou não, era tipo uma foto estática, assim, olhando reto e... né? E o bully, será que era de brinquedo? Era um bully de verdade? Por quê, né? Não sei, às vezes é um brinquedo que ela gostava muito. E o que a mãe viu? Pode ser a menina? Ou será que a menina ali só estava aparecendo como menina porque vocês eram crianças? Na verdade, era uma outra coisa que estava lá e sua mãe viu uma outra forma. Não sei. Não sei porque o pessoal não quer comentar a respeito disso, né? Acho que tem gente que tem medo que se falar a coisa vai voltar, vai continuar, né? Do fantasma, assim. É medo, né? Sei lá. Desconforto com a situação. Beleza. Bebida e possessão. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulano, sou do interior de São Paulo e esse é o segundo relato que eu te mando. Bom, na verdade, o terceiro. O primeiro você ainda não leu, o segundo você leu. Eu fiquei feliz pra caramba, eu ficava vendo o momento que você contava de 5 minutos por uma semana. Ai, meu Deus. E o terceiro é este, que vos conto agora. Mas enfim, o relato que vou contar a você se passou há uns anos atrás. Não sei dizer exatamente a quantidade de anos, mas eu chuto que seja uns 4 ou 6 anos atrás. Os nomes que citarei estarão devidamente trocados, fiquem em paz. Muito obrigada. Ana, a minha família desde sempre carregou uma maldição. A maldição da dependência alcoólica. Perdi 2 tios meus graças a ela. Pessoas que apesar de serem dependentes eram boas. Eu tenho 6 tios por parte paterna e o protagonista do meu relato é um deles, o Cleiton. Ana, o Cleiton bebia muito, mas muito mesmo, a ponto de dormir nas ruas várias vezes e de ficar gravemente doente, sendo também internado várias vezes em clínicas de reabilitação.
Só que o pior não era só isso. Minha família é uma mistura de evangélicos e católicos, ambos muito voltados e devotos à sua religião. Meu outro tio, chamado Carlos, era um dos evangélicos, ele que presenciou o relato, e estava junto nos acontecidos. Certo dia, meu tio Clayton chegou à casa de outro tio meu chamado Gerson e disse que estava sendo perturbado e não conseguia ter paz. Dizia ele que via um homem negro, todo de preto e com olhos vermelhos olhando para ele. Dizia que quando chegava a madrugada e ele se deitava, escutava vozes o chamando. E dizia que até o cachorro gritava o seu nome. Meus tios, Carlos e Gerson, não davam muito crédito ao que ele falava, pois ele era um bêbado e provavelmente estava delirando. E, aliás, é o mais sensato pensar nisso, não é? À noite, meu tio Gerson foi à casa do Carlos. Não sei dizer o motivo ao certo, mas imagino que foi só para prosear mesmo. E foi aí que tudo começou. Um tempo depois, o Clayton chegou, bêbado, na casa, tentando arrumar confusão. E apesar dele estar bêbado, meus tios desconfiaram da maneira que ele agia. Ele parecia outra pessoa, a voz estava grossa e ele totalmente agressivo, e então resolveram orar por ele. Eles o levaram para a sala e começaram o processo de libertação. Meus tios me disseram que foi muito tenso. O Clayton agia como um verdadeiro animal. Ele subia pelas paredes. Sim, Ana, ele subia pelas paredes, tipo Homem-Aranha mesmo. Hã? Como? Acho que uma pessoa, por mais bêbada que esteja, ela não consegue virar o Homem-Aranha e subir pelas paredes. E quando ele ia para o chão, começava a rastejar como uma cobra. Era assustador. Meus tios oravam fervorosamente. Parecia que quanto mais oravam, mais irritada e inquieta aquela entidade que estava dentro dele ficava. Ele rugia, gritava e acusava de diversas formas os meus tios, apontando erros do passado e fazendo o possível para os envergonhar. Aquele processo durou minutos, até que conseguiram expulsar aquela coisa dele. Ana, o meu tio, bebia e parava. Ele ficava por uns meses sem beber e depois voltava. E é assim até hoje. Só que, graças a Deus, ele já está há um bom tempo sem beber e espero do fundo do coração que nunca mais volte. Tudo o que relatei aqui é a mais pura verdade. Foi contado pelos meus tios. Conheço eles e tenho certeza que nunca mentiriam para mim, ainda mais sobre coisas envolvendo a religião deles que eles tanto respeitam. E sem contar que já vi possessões e sei o que entidades são capazes de fazer quando tomam o controle de um corpo. E você? Você já nos disse várias e várias vezes que acredita que a bebida abre o nosso corpo para entidades. Então, se os assombrados não acreditarem em mim, que eles levem em consideração o que você já falou tantas vezes. Muito obrigada por essa oportunidade e por contar meus relatos. Te agradeço de coração. Que Deus te abençoe sempre e abençoe sempre a sua família e o canal. Ana, bem que você poderia voltar a contar os relatos editados com aquelas vozes sinistras que você fazia antes. Eu adorava. Beijos. Eu também gostava. Vamos ver. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, eu digo isso porque não eu não muito, mas minha mãe tudo já presenciou coisa parecida, tá? Na família. Então, acontece mesmo. E você não sabe se a entidade te força a beber para ela ter um caminho mais livre para o teu corpo, se é um obsessor que quer beber através de você e dane-se você, ele só quer te sugar, se é algo a mais, eu não sei o que é, mas sei que tem muita relação entre você beber demais, mudar o comportamento e você não ser reconhecido, você não é mais você. Sabe aquela coisa, gente, quando bebe parece outra pessoa, né? Então, e aí a merda acontece, né?
Só que aí vira vício, e aí vira dependência, e aí vira uma loucura, é uma coisa, né? E tem vários casos de pessoas que parecem sim possuídas após o exagero de ingestão de bebida alcoólica. Às vezes nem exagero não, viu? Às vezes a pessoa já tem ali um corpinho meio aberto, parece que a hora que bebe, acabou. Aí não precisa nem beber muito. E aí eu não entendo, porque tem a parte que você... Aí eu já não sei, gente, é preciso estudar a respeito em magia e tudo mais, que você bebe por conta da entidade. Eu não sei. Enfim. Mas, olha, eu acredito que tem muito a ver, muita relação a bebida com... seria uma possessão, não sei, uma obsessão, depende. Mas, olha, subir pela parede, não duvido, hein? É só vendo, nunca vi, também não quero ver. Mas já ouvi outras histórias contando de coisas impossíveis. Inclusive de uma pessoa que também ficou muito estranha, muito agressiva. Uma outra história, por conta de beber e tal, mudava a voz, falava... era realmente uma entidade que vinha, agora eu não sei qual a intenção dessa entidade, não era uma entidade boa não que vinha ali, porque falava coisas que não eram legais e tal, e aí essa pessoa sumiu um dia inteiro, e aí de repente alguém viu ele descendo do telhado, ele pulou do telhado pro chão, que nem um bicho, como se ele estivesse pulando de um murinho, daqui ali no chão. Mas assim, pá, pulou e saiu andando. Ele estava o tempo todo no telhado da casa, que ele sumiu. Mas como ele subiu no telhado tão rápido? Porque ele sumiu. Primeiro, como ele subiu no telhado. E depois, como que ele desce do telhado com um pulo, um simples pulo. Um telhado alto, não era um telhadinho baixo. Tipo, pular de lá no chão, assim, só como se fosse Nathan Drake. E aí você fala, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Até tinha mesmo, porque ele não se referia a ele como ele, mas sim como outra pessoa. Então, mas era o que? Sempre que bebia. Acontecia isso. Enfim. Deixa eu dar os últimos beijinhos aqui pra esse pessoal bonito, pra gente encerrar. Deixa eu ver o tamanho também, né? Tá. A moça do baile foi pedido ontem. Eu deixei anotado, então hoje eu conto. Vamos lá ler a moça do baile. Tem música, sim. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sou de Belo Horizonte e se houver nomes neste relato já estarão trocados, incluindo lugares. Então vamos ao relato. Essa história aconteceu comigo. Sou testemunha viva deste triste e tocante acontecimento. O ano é 1997. Eu tinha 16 anos e estava no segundo ano do ensino médio, quando os meus pais decidiram mudar de cidade. Fomos morar em uma pequena cidade no sul de Minas, onde moram parentes por parte da minha mãe nessa cidade, e em uma cidade vizinha que também faz parte dessa história. Chegando lá, na nossa nova cidade, que vou chamar aqui de Campo Azul, tudo era uma novidade. Nova casa, nova escola e novos amigos. Estava empolgada, pois sempre gostei do interior. Na escola, eu e meu irmão estudávamos de manhã e quando íamos para a escola era tanta neblina e frio que não víamos um palmo diante do nosso nariz. Um clima gostoso e sombrio ao mesmo tempo. Tudo estava caminhando bem. Meu pai havia arrumado emprego e a minha mãe também. Eu estava fazendo novas amizades que me levavam para sítios nos finais de semana. Saía nos sábados à noite, pois era um lugar mais tranquilo de se morar, né, com baixa periculosidade.
Coisa que quando eu morava na capital mineira era impossível de se fazer. Estava até arrumando um namoradinho. Enfim, eu estava feliz. Quando um dia chegamos na escola e fomos informados de um fato muito triste. Uma colega tinha se suicidado, tomando remédios para bovinos. Ana, ela era da minha idade, apenas 16 anos. Tinha uma vida toda pela frente. Eu não a conhecia, pois eu estava há pouco tempo na escola, mas mesmo assim foi um fato que marcou para sempre. No dia 12 de abril de 1997, morria aquela moça de forma tão trágica. Nesse dia não tivemos aula. Como o cemitério era próximo à escola, fomos todos para o enterro, num grande e silencioso cortejo. Chegando ao cemitério, colocaram o caixão no chão e abriram para que seus amigos pudessem lhe dar o último adeus. Nesse momento, a escola estava toda lá, cerca de 300 alunos. Como não a conhecia, eu quis ver o seu rosto. Então me aproximei daquele pequeno caixão branco e, quando a vi, comecei a chorar imediatamente. Ela estava com um vestido branco, estilo hippie desses que a mãe da gente usou nos anos 70, de manga boca de sino, com uma linda renda na barra, as mãos unidas no centro do corpo, segurando um pequeno ramo de flores, cor-de-rosa, e na cabeça uma linda coroa de flores, das mesmas flores que ela segurava. Seus cabelos eram longos, castanhos e lisos. Sua pele alva, sem imperfeições. A morte havia levado sua vida, mas deixado a sua beleza. Ana, aquilo acabou comigo. Eu saí só o pó daquele cemitério. Eu fiquei dias pensando naquilo sem conseguir dormir. Quando uma noite, deitada em minha cama, senti uma presença flutuando sobre o meu corpo. Eu estava deitada de lado e senti um abraço por trás e uma voz dizendo no meu ouvido: "Me abrace." Eu não conseguia assimilar as coisas. Eu achava que eu estava ficando louca. Tinha ficado muito impressionada com aquilo, passava o dia chorando pensando no acontecido. Nada me tirava da cabeça que aquela moça queria se comunicar de alguma forma. Eu não vou mentir, eu sou muito medrosa. Passado quase um mês, exatamente do Dia das Mães, exatamente no Dia das Mães, estava eu indo de ônibus para casa da minha avó na cidade vizinha, que irei chamar aqui de Cana Madura. Ana, eu a vi. Escrevo isso em lágrimas. Ela andava no meio de um calipá, de eucaliptos na beira da BR, que depois descobri que era próximo à casa em que ela morava, com aquele vestido branco e sua coroa de flores. Seus cabelos voavam com o vento numa espécie de câmera lenta. Ela flutuava como se estivesse numa nuvem. Pela janela do ônibus eu continuei olhando e ela continuou lá, até eu perdê-la de vista. Guardei essa visão por anos, até que consegui contá-la para minha mãe, para o meu marido e o meu filho mais velho, que também já teve visões. Agora, Ana, irei contar o que muitos querem saber. O que aconteceu para que aquela moça tirasse a própria vida? Chamarei essa moça de Mariana, moça bonita, tímida e estudiosa, filha de pais muito rígidos e religiosos. Mariana tinha uma melhor amiga que irei chamar de Sara. Sara, por sua vez, moça falante e esperta. Sara teve notícias que em Cana Madura, cidade vizinha onde a minha avó morava, teria um baile. Sara, toda animada, veio convidar a amiga Mariana para o baile. Mariana, você não sai, só fica em casa. Aqui não tem muitas opções de diversão. Você não pode perder esse baile. Mariana, por sua vez, não queria ir. Achava que seus pais nem a deixariam ir. Quando, para sua surpresa, eles deram permissão. Chegou o dia do baile, elas se divertiram, deu tudo certo, foram para casa e os dias se passaram. Até que um dia, alguém, tomado pelo mal, fez fofoquinha com o nome de Mariana na pequena cidade. Você viu a Mariana no baile?
toda assanhada andando com um homem casado? Mentira, Ana. Difamaram a moça por pura maldade. Chegando isso aos ouvidos do pai de Mariana, o mesmo ficou possuído de ódio. Acreditando nas fofocas, pegou Mariana e a espancou. Mariana entrou em profunda tristeza por pensar que mais valia uma fofoca do que as palavras da própria filha. Então Mariana comprou uma caixinha de música e escreveu uma bela carta para sua amiga Sara, dizendo o quanto ela era importante, e outra carta para os pais, dizendo que preferia morrer do que continuar dando algum tipo de desgosto. Então se matou. Depois disso, pessoas da cidade falavam que fatos sobrenaturais passaram a acontecer na casa de Mariana. Várias manifestações, inclusive algo ou alguém dizendo pela boca de seu pequeno irmão palavras do tipo: "Olha o que vocês me fizeram fazer." Ana, fica a lição. Se você não pode abrir a boca para abençoar alguém, se cale. Pois dependendo de suas palavras, vidas e famílias podem ser destruídas. Esse é o meu relato. Muito obrigada por ter lido. Mande um abraço para minha família, que também foi testemunha desse triste fato. Desculpa o tamanho e os erros, digitei pelo celular. Beijos para você, para o Matheus e para as crianças. Um beijo, muito obrigada pelo seu relato. Pois é. Né? Ai, gente, cada coisa difícil. Fica a dica. Mais uma vez a lição aqui, ó. Se você não pode abrir a boca para abençoar alguém, se cale, pois dependendo de suas palavras, vidas e famílias podem ser destruídas. Pois é. Tá, vou ler esse daqui. O amor que espera até depois da morte. Vamos ver do que se trata este relato. Ai, meu Deus, lá vai minha mãozinha aqui, ó. É uma moça, eu acho. Tá, vamos ver um relato médio, tá bom? O amor que espera até depois da morte. Olá, Ana, Matheus, Rampirinhos e família assombrada. Feliz 2022 para todos e com muita saúde. Sou eu, a fulana, que morava então tão distante. Mandei alguns relatos que foram lidos e que foram comemorados por mim. Igual final de Copa de 94. Sem exageros, tamanho e alegria. Obrigada por me proporcionar tanta emoção. Ana, hoje eu vi a coletânea de relatos de cemitério do senhor Coverito. Mande mais, por favor, ela tá falando aqui, ó. E lembrei-me de um que eu fiquei sabendo depois que voltei a morar em São Paulo, mais precisamente em Mauá, no ABC Paulista. E a partir de agora, todos os nomes estão trocados. Leia à vontade. Ok, obrigada. Olha, tô dando zoom aqui em vez de... Vamos lá. Essa história aconteceu com os pais de uma senhora que trabalhei muitos anos em seu restaurante. Essa senhora, que vou chamar aqui de Maria, contava com lágrimas nos olhos, e eu tenho permissão de contar essa história, tá? Ela contava isso com lágrimas nos olhos. Bom, os seus pais ficaram casados por mais de 50 anos. Eles eram bem de vida, donos de muitas terras em Mauá, e tiveram 3 filhos. O marido, vamos chamar aqui de Pedro, e a esposa... Peraí, contava... tá. Os pais da Maria, né? O marido, que era o pai da Maria, acredito é isso, né? Chamava Pedro, e a esposa Magnólia. O senhor Pedro não era assim o que se chamava de bom marido. Ele era bem grosseiro e, por vezes, até arrogante. Exigente com os filhos, com a esposa, com os empregados. Dizem que foi amolecendo aquele coração duro com o passar dos anos ao se tornar avô dos filhos de sua filha preferida, Maria, que casou-se com um português estressado, o João.
mas que tinham bom coração e partiram para Portugal. Senhor Pedro, toda vez que sua filha vinha ao Brasil visitá-lo, o velho abria muitos vinhos caros e raros para comemorar em sua fazenda. Ele sempre foi adepto de vinho e costumava tomar uma taça durante o almoço e outra durante o jantar, todos os dias. Mas ao receber o seu genro, sua filha e seus netos, ele caía na bebedeira, abusava de tanta felicidade. Dona Magnólia, excelente esposa e bondosa, era de super bom, excelente esposa e bondosa, era de nada reclamar. Ela não reclamava de nada, mas vivia cansada do tratamento de seu marido e já não era mais alegre como antes. Já estava cansada dele ser grosseiro, acho, né? E já não era mais alegre como antes. E, de repente, aos 55 anos, começou a apresentar sinais de depressão e esquecimento, que foram descritos pelo marido como frescura. Maria, ao vir ver a mãe em uma de suas visitas, notou que a mesma não estava bem e que precisava marcar-lhe um médico com uma certa urgência, pois sua mãe, ao sair do banheiro, esqueceu-se de vestir as calças e parecia não se importar com a situação. E foi estranho. As empregadas da casa relataram a Maria que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Maria marcou um médico o mais rápido que pôde, e na visita ao Dr. Lucas foi descoberto que Dona Magnólia estava com Alzheimer avançado e precisaria de cuidados mais do que especiais, pois dali para frente a tendência era só piorar. O Alzheimer, na época, era diagnosticado como demência, e não havia tantos recursos e nem informações para cuidados com pacientes como a Dona Magnólia. Maria e o esposo João, né? Maria e o esposo João ficaram definitivamente no Brasil para cuidar de Dona Magnólia e de seu Pedro. O velho não admitia que a esposa não estava bem. Ignorou a situação por um tempo, mas não teve jeito. Vendo que sua esposa estava se deteriorando rapidamente, foi acometido por uma súbita crise de consciência e fazia de um tudo para agradá-la. Mas parece que a Dona Magnólia o deletara da memória. E quando o olhava, tinha expressão triste de choro. Por fim, o senhor Pedro ficou doente também. Segundo os médicos, seu coração estava inchado e fraco e já não podia mais fazer esforço ou passar por fortes emoções. Um dia, ele assentou-se ao lado de Magnólia, pediu perdão por tudo e disse que iria morrer, mas que iria esperar por ela, que a amava muito. E parece que Magnólia o entendeu. Nesse momento, o choro foi prolongado e o abraço apertado. E ele disse que esperaria por ela. Dias depois, o senhor Pedro faleceu. Após 3 anos do falecimento do senhor Pedro, foram fazer a exumação e todos se assustaram, pois não havia caixão e nem roupas ou flores, mas o senhor Pedro estava intacto e seus cabelos branquinhos haviam até crescido e não fizeram a exumação, fecharam novamente o túmulo. Dona Magnólia viveu por mais 7 anos após a morte do marido. Depois veio a falecer em decorrência do Alzheimer e suas complicações. Dizem que nos últimos dias ela chamava muito por seu esposo. No dia do enterro de Dona Magnólia, ela estava linda e com o semblante de quem dormia com um leve sorriso nos lábios. Chegou o momento de enterrá-la e, ao abrirem o túmulo, todo mundo ficou pasmo. O senhor Pedro estava lá, intacto, 7 anos depois, hein? Ele estava intacto e com um ar de riso agora, como se esperando por sua esposa. Realizado o enterro, muita gente saiu do cemitério com várias teorias, inclusive que ele não era comido pela terra por ter sido muito ruim ou por tomar muito vinho. Porém, 3 anos após a morte de Magnólia, todos os filhos e netos foram ao cemitério exumar os corpos
e todos esperavam ver os dois intactos. E não foi o que aconteceu. Os coveiros os exumaram, o que é esperado para a ocasião. Peraí. Os coveiros os exumaram e viram o que era esperado para a ocasião, os ossos. E eles foram colocados, então, na mesma gaveta. Agora sim, em 3 anos, daí depois que ela foi enterrada, aí estava só os ossos. Agora, assombrados, me digam, Pedro esperou ou não por Magnólia? Eu acredito que sim. Acredito no arrependimento dele e no amor que ele guardou por ela. Agradeço por ler meu relato. Desculpe se me alonguei. Um grande beijo. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, então, assim, ele não conseguiu esperar exatamente, né? Ele não conseguiu exatamente esperar vivo ali, mas o corpo dele não se desfez enquanto ela não foi ali junto com ele. Então, de certa forma, ele a esperou, não é? Aí. Tá, vamos ler esse daqui, ó. Meu tio, um obsessor. Olá, Ana e Assombrados, eu sou a fulana, tenho 27 anos. Os nomes contidos no relato já estão trocados. Ok. Para contextualizar a minha história, preciso dizer que cresci sem o meu pai. Devido a uma doença que ele teve, precisou ir morar em outro estado, quando eu tinha entre 4 e 5 anos, já que a minha mãe não tinha como cuidar dele, de mim, da casa, trabalhar e tudo mais. Com isso, cresci vendo nos homens da família a figura paterna que eu precisava. Do lado paterno da família, meu tio Chico, e do lado materno, meu tio-avô Pedro. Sempre que eu ia à casa do meu tio-avô Pedro, ele me fazia subir em algum pé de árvore do seu quintal para pegar uma fruta para ele, alegando que por eu ser tão magra eu não ia quebrar os galhos da árvore. No meu aniversário de 13 anos, fomos comemorar no sítio dele. Churrasco, todo mundo feliz. E eu vejo que tinha partes de couro de vaca pelo sítio. Daí eu pensei, pronto, meu tio matou uma das vacas dele para fazer churrasco para mim. Pensa numa menina que chorou e brigou com ele. Ele teve que revirar o lixo para comprovar que tinha comprado as carnes no açougue. Ana, eu como carne, mas se eu ver aquele animal morrendo para que eu tenha que comer, eu não como de jeito nenhum. Eu não consigo. Então me acalmaram, já que eu tinha feito um escândalo de tanto chorar, e meu tio-avô vira para mim e fala: fulana, agora que está fazendo 13 anos, já tem que começar a procurar marido. Misericórdia, com 13 anos. Guardem esse detalhe. Eu casei aos 17. Ele continuou falando, entendi. Fulana, agora que tá fazendo 13 anos, já tem que começar a procurar marido. Eu casei aos 17 com a sua avó. Ela tinha 14. Meu Deus. E eu arregalei o olho e perguntei, como assim casar aos 13? Que os tempos tinham mudado. E ele insistia, moça direita casa cedo. Eu disse que eu não ia casar não, que ele não se iludisse com isso. Alguns anos se passaram e teve a festa de 50 anos de casamento, dele com a minha tia-avó. Logo no começo da festa ele passou mal, não teve mais clima de festa. Dias depois descobrimos que ele estava com metástase do câncer. Mas como isso? Sendo que ninguém da família sabia desse câncer. Pois é, Ana e Assombrados, ele teve câncer 16 anos atrás, 16 anos antes. E tratou e cuidou de tudo sozinho, sem contar para ninguém. Mas a doença voltou. Ele ficou internado, mas eu não fui visitá-lo. Eu não conseguiria vê-lo numa cama de hospital, perdendo a vida lentamente. No ano de 2013, ele nos deixou. Em seu velório, eu o vi.
em seu velório, acho que eu vi seu espírito, e ele sorriu para mim, abraçou seus filhos e minha tia-avó, levando eles às lágrimas, mesmo eles não entendendo por que estavam chorando tanto naquele momento. Eu o vi seguindo uma luz branca, mas aquele não era o fim. Até esse dia eu estava começando a descobrir o meu lado médium. Diante da morte dele e do sofrimento que ela causou, eu comecei a sentir a presença dele comigo e eu gostava disso. Mas os anos foram passando e ele continuava aqui. Todas as vezes que eu sonhava com ele, eu pedia para ele ir embora, para seguir seu caminho, porque isso não fazia bem para ele. Anos se passaram e no dia 20 de fevereiro de 2020, eu sei a data porque tirei uma foto nesse dia, tudo 2, né? 2. Nesse dia, no dia 20, meu compadre veio aqui para resolvermos algumas coisas. Ele, médium também, sentiu que eu não estava bem. E do nada, meu tio-avô me pegou. Sim, Ana, eu sofri uma espécie de possessão da parte do meu tio-avô. Ele se apresentou e pediu para o meu compadre ajudá-lo, dizendo que todos esses anos ele me acompanhou porque ele achava necessário estar comigo, já que eu não tinha um marido e que não poderia me deixar sozinha antes de eu me casar. Meu compadre conversou com ele, disse que isso estava fazendo mal a nós dois, já que ele tinha virado um espírito obsessor depois de tantos anos comigo, que ele estava usando a minha energia para se manter aqui, e isso não era certo. Aí ele entendeu e pediu ao meu compadre para me ajudar a encontrar um marido, que só assim ele estaria realmente em paz onde quer que ele estivesse, que queria me ver com um homem que me amasse e cuidasse de mim. Então ele seguiu o caminho dele com a ajuda dos guias do meu compadre. Mas até agora eu não arrumei um marido. E eu fico me perguntando se de alguma forma ele me atrapalhou em manter um relacionamento por não achar que o cara servia para mim. Ou se tem alguma forma dele não estar em paz, já que tecnicamente o meu compadre não cumpriu a parte do trato. Como se meu compadre fosse o próprio dono do Tinder, né? Eu até tentei um relacionamento depois que o meu tio-avô foi embora, mas não deu certo. Se alguém puder me ajudar com relação a essas dúvidas, por favor, deixe nos comentários que eu vou ler. Obrigada, Ana, pela leitura. Desculpe se alguma parte ficou confusa. Beijos a todos. Beijo pra você. Coitada também, né? O tio-avô tem que entender, né? Não é fácil assim, às vezes não acontece rápido. E aí ele vai esperar isso. Olha como fica a cabeça da pessoa. Na cabeça dele, é super importante. E ele ficou ali achando que tá fazendo bem pra ela. Me briga de gato aqui agora. Achando que que tá ajudando, mas acaba atrapalhando. Mas acho que espero que lá tenham conversado com ele, do lado de lá, falado, não é assim. Pode ficar em paz, uma hora já vai dar certo. Mas se ele também estiver afastando os que não vai ser muito bom, deixa que afaste também. Já é uma peneira aí boa que você não precisa se preocupar, né? Porque antes só que mal acompanhada.